Olá! A aula de hoje é sobre geometria métrica espacial. O que é a geometria métrica espacial? O estudo da geometria no espaço, em que a gente vai trabalhar com as figuras que possuem mais de duas dimensões. Essas figuras recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. E elas são conhecidas como o quê? Prismas, que são cubo, paralelepípedo, pirâmides, cone, cilindro e esfera. Nós temos aí exemplos dentro do nosso cotidiano, dessas figuras geométricas espaciais. Quando eu falo em prisma, eu tenho o cubo, um exemplo de um dado, o dado é um cubo. Paralelepípedo, uma caixa de sapato, um tijolo. Pirâmide, vamos lembrar das pirâmides do Egito. O cone, os cones de trânsito. O cilindro, o rolo de papel higiênico. A esfera, bola de futebol, bola de basquete e assim por diante. Então, são alguns exemplos para vocês terem alguma noção, de quais são as figuras geométricas espaciais. Aqui eu coloquei para vocês alguns, deles. Então, o cubo, o cilindro, o cone, a esfera, pirâmide e o paralelepípedo. Então, nós temos os poliedros, que são prismas e as pirâmides, e os corpos redondos, que são o quê? Cone, cilindro e a esfera. O que são poliedros? São sólidos limitados por polígonos planos que têm 2 a 2 um lado em comum. Poli significa muito. Edro significa face. Então, um poliedro é um sólido que vai ter várias faces. E em cada face eu vou ter um polígono. Os polígonos são faces, como eu disse, do meu poliedro. Os lados e os vértices dos polígonos denominam-se o quê? Arestas e vértices do meu poliedro. Olha só, aqui eu tenho um cubo, Aí eu tenho, aqui destacado em laranja, é uma face. Aqui destacado em verde são as arestas. E aqui destacado em rosa são os vértices. Então, aqui a face é formada por polígono. A aresta são os segmentos de reta, E o encontro de dois segmentos de reta denomina-se vértices. Aí nós temos alguns tipos de poliedros. Os poliedros regulares, os poliedros irregulares, os poliedros convexos e os poliedros côncavos ou não convexos. O que são os poliedros regulares? São aqueles em que todas as suas faces são iguais. Por exemplo, o cubo, todas as suas faces são quadradas, Tem o polígono classificado como quadrado. Então, esse é um tipo de poliedro regular. O que são poliedros irregulares? Possuem faces dos polígonos diferentes. Então, eu tenho lá uma face que é triângulo e outra face que é quadrada. Então, esses são poliedros irregulares. Poliedros convexos são aqueles em que todos os segmentos de reta passam pelo interior do polígono. Vou colocar logo a seguir para vocês, para ficar mais claro a imagem, para vocês entenderem a diferença de um poliedro convexo e um poliedro côncavo ou não convexo, que é aquele em que nem todas as retas passam pelo interior do polígono. Olha só, o poliedro convexo, qualquer reta que eu passar aqui, atravessando o meu polígono, eu vou conseguir observar quando eu coloquei aqui a minha reta lá dentro, atravessou. Eu sei que está lá. Imagine que fosse uma faca que eu estivesse colocando, atravessando uma caixa ou um cubo. Se você olhar aqui, você não vê, você sabe que está lá dentro parte da faca, Mas você não consegue visualizar. Então, quando isso acontece, ele é todo fechadinho, não tem nenhum oco, uma parte aberta à vista, onde eu consiga enxergar esse segmento de reta, então ele é classificado como poliedro convexo. Agora, quando eu tiver um poliedro desta maneira aqui, onde eu passei o segmento de reta e parte do segmento de reta ficou visível, ficou externo ao meu polígono, significa que ele é não convexo ou côncavo, certo?
Agora nós vamos falar de alguns poliedros específicos, que são os poliedros regulares, ou conhecidos como poliedros de Platão. Quais são eles? Tetraedro, que tem 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. O hexaedro, também conhecido como cubo, tem 6 faces quadrangulares ou quadradas, 8 vértices e 12 arestas. O octaedro tem 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. E o dodecaedro, 12 faces pentagonais, em forma de pentágonos, 20 vértices e 30 arestas. E, por último, o icosaedro, que tem 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Esses são os conhecidos poliedros de Platão. Por que eles ficaram conhecidos como poliedros de Platão? Porque só existem esses 5 poliedros que são regulares, que todas as faces são iguais. Olha eles aqui, Tetraedro, todas as faces triangulares. O hexaedro ou cubo, todas as faces quadrangulares. Depois, a gente tem o octaedro, todas as faces triangulares. O dodecaedro, todas as faces pentagonais. E o icosaedro, todas as faces triangulares. Planificação dos poliedros de Platão. O que é a planificação dos poliedros de Platão? São eles abertos, É como se eu desmontasse cada um deles e abrisse. Como que eles ficam abertos? Então, nós temos aqui, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. É importante a gente lembrar o quê? Que quando nós abrimos eles, nós conseguimos visualizar quantas faces, ele tem. Então, olha só, tetraedro, 1, 2, 3, 4 faces triangulares. O hexaedro tem quantas? 6 faces quadrangulares, está bem visível. O octaedro tem 8 faces triangulares. O dodecaedro tem 12 faces pentagonais. E o icosaedro tem 20 faces triangulares. Lembrando que para ser um poliedro regular, um poliedro de Platão, todas as suas faces são regulares, ou seja, são polígonos classificados como polígonos regulares, em que todos os lados e ângulos possuem as mesmas medidas. Agora nós vamos falar sobre uma relação importante que nós temos dentro dos poliedros, que é a relação de Euler, ou conhecida como relação de Euler. É uma relação entre o número de vértice, número de aresta e número de faces de um poliedro convexo, criado pelo matemático suíço Leonhard Euler. O V representa o número de vértices, o A, número de arestas, e o F, o número de faces. Qual é essa relação? Ele diz que se eu pegar o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, o resultado vai ser sempre igual a 2. Ou ainda eu poderia escrever número de vértices mais número de faces menos número de arestas é igual a 2. Ou ainda eu poderia escrever número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tanto faz qualquer uma delas, nós vamos cair na mesma relação. Para ficar mais claro, vou mostrar aqui para vocês dentro dos poliedros de Platão, que são todos poliedros convexos. Ah, mas então vale só para os poliedros de Platão? Não. A relação de Euler vale para qualquer poliedro convexo. Lembrando que o poliedro convexo é aquele que não tem, vamos chamar assim, de buraco, onde eu consiga visualizar parte do segmento de reta que estaria interno a esse poliedro. Olha só, nós temos lá o tetraedro. Tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Se eu pegar, na primeira relação, número de vértices menos número de arestas mais o número de faces tem que ser igual a 2. Isso vale para qualquer um deles. 4 menos 6 mais 4 igual a 2. Depois, o hexaedro, 6 menos 12 mais 8 dá 2. Mesma coisa o octaedro, se eu substituir lá também, vai dar a mesma coisa. Número de vértices, que é 6, tá aqui, menos o número de arestas, que é 12, mais o número de vértices, vai dar 2. Então, para qualquer um que eu substituir aqui, o meu resultado vai ser sempre igual a 2. Ou
eu poderia pegar o número de vértices mais o número de faces, né? E que vai dar um número de arestas mais 2. Essa sentença, qualquer uma delas, tem que ser verdadeira para qualquer poliedro de Platão ou para qualquer poliedro convexo. Exemplos. Primeiro exemplo. Num poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. Calcular o número de arestas, então. Temos faces igual a 8, vértices igual a 12. Eu quero calcular o número de arestas. O que nós podemos usar? A relação de Euler, né? Vértice mais face menos aresta é igual a 2, né? Então, vai ficar como? Olha só, vértice mais face é igual a aresta mais 2, também pode ser assim? Tanto faz, né? Se eu substituir, eu tenho quantos vértices? 12. Quantas faces? 8. É igual ao número de arestas mais 2. Então, resolvendo a minha equação, 12 mais 8, 20, é igual a aresta mais 2. A aresta, né, isolando o valor no qual eu quero encontrar da incógnita A, que representa o número de arestas, vai ser igual a 20 menos 2, que é igual a 18. Assim, o poliedro vai possuir 18 arestas. Exemplo 2. Determinar o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Tá, então, nós temos aqui que encontrar o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo que tem 6 faces quadradas e ele tem 4 faces triangulares. Então, o poliedro possui 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Assim, eu possuo um total de quantas faces? 10 faces, certo? Se eu somar as faces quadrangulares com as faces triangulares. Tá. Como o quadrado possui 4 lados e o triângulo possui 3 lados, então o número de arestas, ele vai ser dado como? Se eu pegar, lembra que cada aresta divide 2 faces, tá? Então, eu não posso contar essas arestas 2 vezes. Se eu fosse contar 2 vezes, eu ia pensar assim, bom, se são quadrado, 4, né? Então, eu faria o que para descobrir o número de aresta? 4 vezes 6. Por que 4 vezes 6? Porque eu tenho 6 faces quadradas. Então, seria 24. Aí, o triângulo, no caso, são 4 faces triangulares. Então, faria 3 vezes 4, que dá 12. Mas, como eu disse, eu preciso lembrar o seguinte, que cada aresta divide 2 faces. Então, o que eu tenho que fazer com esses valores aqui? Somando eles, eu tenho que 24 mais 12 é igual a 36. 36 arestas seria. Mas eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2. Por que dividir por 2? Lembra que cada aresta divide 2 faces. Então, eu não posso contar a aresta 2 vezes a hora que eu for montar, né, o meu poliedro. Eu junto todas as faces e aí, a cada 2 arestas, vira uma aresta, porque ela divide 2 faces. Então, por isso que eu divido por 2. Então, o total de arestas que eu tenho é igual a 18, tá? Aí, agora, eu vou substituir lá, né, na minha relação. Já fizemos isso passo a passo, mas coloquei aqui, ó, na forma. 6 vezes 4, mais 4 vezes 3, dividido por 2. Por que 6 vezes 4? Porque eu tenho 6 faces quadradas. Por que mais 4 vezes 3? Porque eu tenho 4 faces triangulares, né? Dividido por 2. Então, 24 mais 12 é igual a 36 dividido por 2, dá 18. Bom, descobrimos o número de arestas. Agora, eu preciso descobrir o número de vértices. Como que eu faço para descobrir o número de vértices? Se eu tenho o número de faces e tenho o número de arestas, para descobrir os vértices, basta usar a relação de Euler. A relação de Euler diz que se eu pegar o número de vértices mais face é igual a aresta mais 2, né? Sendo V a quantidade de vértices, F a quantidade de faces e A a quantidade de arestas. Então, substituindo, vai ficar como? Lembrando que as faces que eu tenho são 10, as arestas são 18, então, vértice mais 10 é igual a 18 mais 2. Então, vértice mais 10 é igual a 20. Isolando o vértice, né? Eu vou passar, ou operação inversa da adição, 10 que estava adicionando, passa subtraindo. Vértice vai ser igual a 20 menos 10, que é igual a 10. Portanto, esse poliedro aqui, ele vai ter 10 vértices e 18 arestas. Exemplo 3.
Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que cada vértice encontra 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Então, primeira coisa, temos que o número de vértices é igual a 20. Então, V é igual a 20. As arestas que saem e chegam até o vértice são as mesmas. Então, devemos dividir por 2 o número total de arestas. Por que que a gente divide por 2? Lembra daquela questão que uma aresta divide duas faces? Então, por isso que eu tenho que dividir por 2. Então, vai ficar como? 5 vezes 20 dividido por 2. Por que 5? Porque ele disse que o quê? Em cada vértice se encontram 5 arestas. Então, vai ficar 5 vezes 20, 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, quer dizer que eu vou ter 50 arestas, certo? Então, ó, vértices são 20, arestas são 50. Agora, eu preciso descobrir o número de faces. Como que eu descubro o número de faces? Usando a relação de Euler. Vértices mais face menos aresta é igual a 2, ou vértice mais face é igual a aresta mais 2. Tanto faz, né? Qualquer uma delas vai ser verdadeira, ou a mesma. Substituindo os valores vértices 20, faces eu não sei, e arestas é igual a 50. Então, 20 mais F menos 50 é igual a 2. 20 menos 50 dá menos 30, então, faces menos 30 é igual a 2. Isolando as faces, eu vou passar para o segundo membro, 30 aqui está subtraindo, adicionando. Então, eu vou ter o quê? Faces é igual a 2 mais 30. Faces é igual a 32. Então, o poliedro em questão vai ter quantas faces? 32 faces. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!